Bom, pessoal, vamos dar início então ao nosso exercício. Eu separei esse exercício aqui para vocês. Esse exercício ele é um complemento do que a gente viu em sala. Então, a gente tem aqui, propõe-se avaliar essa viga, ela está biapoiada, está apoiada em duas outras vigas. Essa viga, ela é de um aço dito ASTM A572, de grau 50. Então os dados referentes a esse material estão aqui embaixo. A distribuição de carga, ela é uma distribuição interessante porque segue a seguinte premissa. Deixa eu apagar aqui agora. Viga travada lateralmente, provavelmente por meio de mesa. Então esse X que vocês estão enxergando é o travamento lateral. O interessante desse travamento lateral é que ele vai ter uma influência extrema no cálculo do FLT. Uma outra ressalva do problema é quanto aos carregamentos. Então, a carga atuante é uma carga gravitacional, sentido descendente, ao passo que a gente pode ter também, concomitante ou não, uma carga antigravitacional ascendente. O vão é um vão de 12 metros. Então, dito isso, posto isso, a gente consegue dimensionar. Só que aí você me pergunta, qual o perfil a ser utilizado? Eu não dei nenhuma seção transversal desse perfil. Então a gente vai utilizar uma regra de pré-dimensionamento para situações onde a gente não tenha de imediato essa seção transversal, esse perfil determinado, que até então a gente não sabe quem é o perfil. Bom, em qualquer situação que seja, é necessário que a gente determine então o esforço solicitante. Então, esforço solicitante, eu já introduzi aqui. Interessante desse esforço que eu trabalhei com eles, a gente vai trabalhar com eles de forma independente. A gente pode ter primeiro esforço 50 kN atuando, então dando um carregamento de 900 kN. Eu posso ter o esforço de 20 kN atuando, dando um carregamento 360, ou uma outra condição, mas que estaria dentro dessa faixa de trabalho, seria o 50 para baixo mais o 20 para cima, daria 30 para baixo. Então ele estaria nesse intermédio, seria 30 vezes 12 ao quadrado dividido por 8. Só que não corresponde ao extremo. A gente está trabalhando aqui com o extremo superior e aqui com o extremo inferior. Então é como se eu tivesse na minha estrutura uma envoltória de ruptura possível dado por esse elemento. Então essa é a ideia do negócio, a gente trabalhar justamente com todas essas variáveis. Bom, visto isso, a gente caminha agora para o próximo passo, já que a gente já tem os esforços, que é justamente uma regrinha de pré-dimensionamento, vamos dizer assim. Então, só para lembrar, pessoal, olha só que interessante, alguém tinha me pedido anteriormente. Quando a gente faz, então, um exercício dessa natureza, vamos colocar assim como roteiro, fluxo de cálculo. Nós podemos ter a seguinte situação. Primeiro passo, determinação dos esforços. Se ele já não foi dado. Segundo, pré-dimensionamento. Da seção, se ela já não foi dada. Depois, a gente passa, nesse pré-dimensionamento, a gente passa para a escolha do perfil.
ser utilizado, que é a seção transversal, né? Tabela do fabricante. Quarto, aí sim a gente vai para as verificações locais. Nas verificações locais, o que a gente tem? A gente tem flambagem local da alma e flambagem local da mesa. E o quinto passo, verificação global. Eu sempre deixo a verificação global por último, porque geralmente ela me dá mais trabalho, que é o EFLT. E sexto, verificação de esforço cortante. Então, isso tudo aqui, todos esses passos que vocês estão vendo aqui, são estado limite útil. É lógico que depois a gente teria que fazer o dimensionamento, a verificação quanto ao estado limite de serviço. Beleza. Então, primeira condição já feita, que é o cálculo dos esforços. Segunda condição agora, que é o pré-dimensionamento da seção. Então, segundo, pré-dimensionamento da seção. Para o pré-dimensionamento da seção, a gente vai trabalhar com a seguinte situação. Eu sei que, eu estou supondo que eu quero aproveitar ao máximo o meu perfil. Quando eu digo que eu quero aproveitar ao máximo o meu perfil, eu estou supondo que ele vai romper por plastificação da seção. E quando a gente trabalha com plastificação da seção, eu estou trabalhando basicamente com a seguinte condição. Eu estou supondo isso. Eu estou falando que meu MRK, meu MRD, que é o gama 1, ele vai ser igual ao meu momento de plastificação. Aí o meu momento de plastificação também é de cálculo. Porque a premissa básica nossa não é esforço resistente, ele tem que ser maior do que o esforço, maior ou igual, né, ao esforço solicitante. Então, se eu trabalhar com essa premissa de meu esforço resistente ele ser igual ao meu esforço solicitante, é o que a gente está fazendo aqui. Isso daqui que eu estou trabalhando é nada mais do que meu RSD, e isso daqui que eu estou trabalhando é nada mais do que meu SD, minha solicitação. Minha solicitação máxima é a plastificação, o máximo que eu posso solicitar a peça. E até onde que eu quero que minha resistência chegue, até o limite o máximo possível, onde eu vou ter a plastificação. E a gente sabe também que o meu momento de plastificação ele é dado por módulo plástico FY dividido por gama 1. Então, por meio vamos dizer, dessa relação básica, vamos colocar assim, eu consigo estabelecer uma premissa, né, vamos dizer assim. Porque se eu quero um momento de plastificação, se eu preciso de uma seção, eu consigo ter um norte, vamos dizer assim. Porque esse FY eu já tenho, basicamente. Ele já foi dado, que é 34,5 kN. Esse MRK eu já tenho. Por quê? O meu momento fletor solicitante máximo. Eu quero solicitar a minha estrutura ao máximo possível, ou seja, eu quero levar minha plastificação até o máximo que eu consiga. E a gente acabou de determinar
A solicitação, o momento fletor máximo de solicitação é 900 kN metro. É a mesma coisa que 90 mil kN por centímetro. Então, o que eu vou fazer aqui a partir de agora? Eu vou transformar isso, né, em uma condição no qual eu possa me pautar. Eu vou considerar como meu momento, meu MRK, já que isso é igual a isso, isso é igual a isso. Meu MRK vai ser igual ao meu MSD, que é o máximo de solicitação possível que eu quero. Então, meu MSD. Eu vou colocar esse meu momento plástico, né? Esse módulo plástico em evidência. E o meu FY eu já tenho. Eu vou substituir os valores a partir de agora. Então, aqui, 90 mil kN por centímetro é igual, esse eu não sei, e aqui 34,5 kN por centímetro quadrado. Então, o interessante é o seguinte, interessante que eu vou ter Zx igual 90 dividido por 34,5. Isso vai me dar um módulo plástico de aproximadamente 2.608,7 centímetros ao cubo. Ou seja, se eu encontrar um perfil de um fabricante qualquer, é lógico, um perfil W, tá? A gente vai olhar nos perfis do fabricante perfil W. O que quer dizer perfil W? Laminado. Perfil laminado. Seguindo essas relações, eu irei pelo menos me direcionar, né, numa condição plausível, uma condição mais próxima da realidade. Por quê? Porque eu estou utilizando um módulo plástico, levando a uma condição o mais razoável possível, no qual eu tenha o melhor aproveitamento da seção transversal. Então, aí o que eu faço? Eu vou lá no perfil, né, na tabelinha do fabricante, eu vou pegar essa tabelinha aqui, vou colocar aí pra gente também. Fui lá na tabelinha do fabricante e eu vou olhar essa informação aqui, ó. Aqui, ó. Eu preciso de uma condição no qual o meu Zx, que é o meu módulo plástico, que é o módulo em relação ao eixo de flexão, né, que você tem aí a solicitação em torno do eixo X, né, os momentos são momentos que giram em torno do eixo X. Então, consequentemente, vai ser o eixo no qual a gente vai ter restrição às solicitações. Por isso que eu não estou analisando o eixo Y. E a gente vai ver qual desses módulos eles melhor se adequam à condição que eu acabei de avaliar. Então, se a gente for ver, tem que ser no mínimo igual ou superior ao valor identificado. Então, se a gente for avaliar, eu for pegar aqui essa condição, cadê? Ó, eu tenho 2.847, 2.640, quanto à relação ao módulo plástico, né? Então, se eu vier aqui nesse 2.847, que seria o W530-109, e comparar com o nosso módulo 2.608, aqui, ó, 2.608, ó, esse daqui seria o mais próximo, teoricamente. Só que o que eu já sei, ó, eu já vou adiantar para vocês.
Se eu escolher esse, daqui eu já fiz o exercício, então para a gente ganhar um pouquinho de tempo, se eu escolher esse perfil que ele vai atender em relação ao módulo plástico, você não vai chegar a uma condição, se eu não me engano, a flambagem local da alma, se eu não me engano, ele não passa. E ele só vai passar para um perfil um pouquinho mais robusto. Então, na verdade, é um pré-dimensionamento, não é um dimensionamento. Vocês vão ver que esse perfil aqui, basicamente, ele não atenderia. Então, o que vai te atender, de fato, que a gente vai conseguir resolver esse problema, vai ser esse perfil utilizando 2640. A gente pode até aproveitar, bom, já que a gente está, de certa forma, com um tempinho, vamos lá, vamos tentar resolver. Eu resolvi com esse W610. A gente pode fazer um comparativo. É bom que a gente pode até comparar, né? Vamos lá, e até verificar de fato se essa... Eu vou escolher esse 2640. Então, eu vou pegar esse perfil W530 por 101. Então, se eu pegar inicialmente esse perfil W530 por 101, teoricamente o módulo plástico ele atende, porque você tem aqui o 2000, ele é 2640,4 versus as outras condições, né? Então, o nosso pré-dimensionamento teoricamente passaria. Então, uma vez determinado a relação perfil, eu tenho todas as informações desse que a gente precisar, né, desse perfil aqui. A gente vai começar então a fazer a verificação, né? Para fazer essa verificação, a gente vou começar pela flambagem local da mesa, pelo FLM. Aí, primeira coisa para FLM é determinar esbeltez. Então, mesa, a gente já sabe que é B sobre T. Se eu sei aqui que a minha mesa tem 210, a mesa total, então meu perfil, a gente pode até, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou aproveitar aqui uma seção transversal que eu tenho para a gente colocar as informações referentes ao perfil e ficar mais fácil aqui coleta de informação, né? Então aqui no nosso perfil ele tem D537, a mesa 210, então 210, o raiozinho de curvatura aqui a mesa continua sendo 16 milímetros, o HW é de 502, que seria na verdade essa altura interna aqui. Eu não vou colocar para não poluir o desenho, mas a mesa é 10.9, então aqui é 10,9 e a alma 17. Desculpa, a alma é 10.9, aqui é 17,4, aqui 10.9. Então quer dizer que minha mesa ela tem 210 e é o elemento apoiado livre, 210 sobre 2, dividido pela espessura da mesa, que é 17.4. Então isso daqui vai me dar uma esbeltez
de 6,03 aproximadamente. Para perfis laminados, vamos voltar aqui na nossa apresentação, flambagem. Tá aqui, ó, 0,38 é para perfil laminado. Então eu tenho aqui o cálculo do lambda P, 0,38 raiz de A sobre FY. Isso vai me dar 9,15. Então quer dizer que o meu lambda ele passa a ser menor do que o lambda P, né? Então consequentemente tá aqui, menor que o meu lambda P. Consequentemente o MR, né, que na verdade o momento RK, ele vai ser dado de fato pelo momento de plastificação, que é igual ao Z vezes FY, no qual esse momento de plastificação nosso ele toma como base o módulo plástico 2640, então 2640,4 vezes 34,5 91.000 0,9380. Tá, se a gente trabalha com esse módulo plástico, esse momento de plastificação de 91.093, a gente tem que tomar um cuidado, que é a seguinte situação: esse módulo plástico esse daqui é um momento de plastificação, né, praticamente aqui não leva em consideração o esforço, não leva em consideração ainda os coeficientes minoradores. Isso daqui é meu MRK, né? MR. Tá. Se eu transformo isso daqui para MSD, então vai ser 91.000, que é o 91.093,80 dividido por 1,1. Então isso vai dar 91.093,80 dividido por 1,1. 82.812 kN por centímetro. Ou seja, a minha seção ela não passaria a solicitação característica. Ponto 4, que seria de aproximadamente, seria não, né? É uma solicitação de 90.000. Então, consequentemente, esse módulo plástico ele não atende. Na verdade, essa seção transversal ela não atende a flambagem local da mesa. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, né? O que eu vou fazer, basicamente, é transformar esse perfil que a gente acabou de dimensionar em um perfil um pouco mais robusto, de tal forma que eu consiga atender a solicitação. Por isso que, de cara, eu já vim aqui, peguei um perfil 2 seções acima do que de fato a gente estava trabalhando, para não correr o risco de ficar muito no limite, né? Se a gente trabalhar com essa seção transversal, está muito no limite, ainda mais que a gente usou
as análises características, basicamente. Então, é interessante. Então, vamos pegar esse perfil aqui, W610-101, que eu acho que vai ficar mais interessante de trabalhar. E visto isso, então, reescolhendo, né? Agora adotando o W610 por 101 por 101, que é o perfil que está logo aqui abaixo, que é esse perfil aqui. A gente vai novamente para o cálculo do FLM, desculpe. Então, quanto ao FLM, lambda, que é 228 sobre 2 dividido por 14,9, que isso vai me dar 7,65. Mesma coisa, meu lambda P, eu vou 0,38 raiz de EA sobre FY, que é o mesmo que a gente calculou ali anteriormente, que é 9,15. A gente ainda cai na mesma condição de solicitação de índices Beltrés menor do que esse Beltrés limite, ou seja, eu vou estar aqui dentro da zona de classificação. Então, consequentemente, a gente vai usar MRK igual ZXFY, o qual o ZX agora é 2.923 por centímetro, está aqui, ó, 2.923 aproximadamente, centímetro ao cubo, desculpa, 34,5, e isso vai me dar aproximadamente 844 kN por centímetro. Se a gente for trabalhar ainda com esforço característico, se eu quiser saber o MSD desse negócio, 100 dividido por 844 dividido por 1.1, aqui está dando aproximadamente 91.676 kN por centímetro. Então, QMRD, né? Desculpe. Então, ainda assim, estaria dentro da uma condição legal. Bom, visto isso, a gente retoma lá no nosso, visto que a nossa solicitação MSD, basicamente, ela é 90 kN, né? Entendeu? Então aqui, aí, ó, visto que minha solicitação MSD, ela já é os 90 kN, 900 kN. Então, passa, pelo menos para FLM passa. A gente vai fazer verificação para as outras condições. FLA, esse é o próximo passo. Flambagem local da alma. Perfil é o mesmo, condição é a mesma. A gente agora vai calcular o índice de desbeltez da alma, H sobre TW. Lembrando que H é a altura entre as mesas. Aí é nada mais do que a altura total do perfil menos as duas espessuras da mesa, né? Que é os 603 menos 2 vezes 14,9. Então vai ser 603 menos 2 vezes 14,9.
2 vezes 14,9. Isso dividido. Tem outro detalhe. Como isso daqui é perfil laminado, eu ainda tenho as duas mísulas. Aqueles raios de curvatura, né? Uma vez que o meu H de fato ele é contabilizado a partir desse ponto. Se fosse perfil soldado, não teria esse problema. Então a gente ainda tem esse fator redutor, dividido por 10,5, que é a espessura da alma. Isso vai dar aproximadamente 541,2 sobre 10,5, que é igual a 1,54, mais ou menos. Beleza, a partir dessa esbeltez, a gente parte então para as mesmas condições anteriores. Lambda P. Lambda P, mesa alma. Lambda P, 3,76, perfil laminado, raiz de A. Então, 3,76 raiz de A sobre FY. Isso vai me dar 376 raiz de 20.000 sobre 34,5. Aproximadamente 90,53. E lambda P, lambda P. Uma vez que o meu índice de esbeltez é menor do que o índice de esbeltez de plastificação, a zona de ruptura é uma zona de plastificação da seção, então o que vale é a formação de rótula plástica e o meu MR MRK é meu próprio momento de plastificação, que é igual ao meu módulo plástico vezes tensão de escoamento, que é 2.900. Esse daqui eu já calculei, né? Na verdade, não precisa nem recalcular, ó, que é isso daqui, ó, 100.840, que é o mesmo 100.840, 100.840 kN por centímetro, que vai me dar um MRD de 91 e pouco, e passa também perfeitamente, visto que o momento solicitante é 90.000. Então, ok. Ok também. E nos resta então agora o cálculo da flambagem global. Então aqui é que muitas vezes pega por conta do cálculo do CB. O cálculo do CB ele é um pouco chato. FLT, flambagem lateral por torção. De cara que a gente já sabe, não, a gente pode determinar, né, que o lambda é igual LB sobre raio de giração. Lembra que o nosso perfil ele tem 12 metros, então 1.200 centímetros, dividido pelo raio de giração. Esse raio de giração eu volto aqui no manual do fabricante e obtenho o RY 4,76. Então 476 isso vai nos dar aproximadamente 252,1 de índice de esbeltez. Beleza, preciso calcular o lambda P, depois preciso calcular o lambda R se for necessário. O lambda P, se eu vier aqui, perfil I com 2 eixos de simetria, beleza. Meu lambda P, ele é FLT 1,76. 1,76 raiz de A sobre FY. Então isso daqui vai me dar
raiz de 20.000 sobre 34,5, isso é aproximadamente 42,4. Muito maior do que o lambda P, né? Então, necessariamente eu tenho que calcular o sujeito chamado de lambda R. Para o cálculo do lambda R, a tabelinha até fala assim, ó, olhe a nota 1, que aqui no nosso... Então, é aquele exercício que a gente fez ontem, praticamente. Então, eu vou calcular o lambda P. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui para não precisar copiar essa equação também. Então, vamos salvar. 6. E a gente tem um beta aqui embaixo também. Tá aí meu lambda R e o beta aqui também. Como a gente fez ontem também, beta Fy menos sigma R é 0,7 de Fy vezes momento estático 2.554. Tá lá no manual do fabricante para o nosso perfil. 2.544 centímetro ao cubo. Isso. Dividido por J. Nosso J, momento polar, 81,68. 20 vezes 81,68. Isso vai nos dar um beta de aproximadamente 0,038 por centímetro. Eu pego esse beta, substituo aqui em cima, 1,38 raiz de 2.951, que é o momento de inércia em relação ao eixo Y, vezes 81,68, momento polar, dividido por RY 4,76, que está aqui em cima, vezes 2.544, que é o nosso J, vezes 0,038, vezes raiz de 1 mais raiz de 1 mais 27 coeficiente de empenamento 2.544.966 2.044.956,66 vezes 0,038 dividido por 2.951. Então quer dizer que meu lambda R, isso daqui vai dar 120,32, que eu já fiz essa conta. No final das contas, a gente cai numa condição diferente do que a gente fez no exercício anterior. O meu momento crítico, no caso do meu lambda ser maior do que lambda R, meu momento crítico é essa equação aí, ó. Então,
eu tenho que usar essa equação para o cálculo do meu momento resistente. Aí a gente volta no nosso probleminha, visto que o meu lambda P, lambda R, meu lambda, então meu lambda ele é o maior dos momentos, então o meu lambda ele passa a ser superior, né? Vou colocar assim, lambda maior do que o meu lambda R, então consequentemente a definição é o meu momento crítico. Esse meu momento crítico é o que vai definir o meu momento resistente característico da seção. Então o que a gente vai fazer a partir de agora é justamente aplicar aquela equação. Qual a equação? Essa equação aqui. Todas as outras informações a gente tem, exceto o CB. É o coeficiente de redução dos momentos. Então a gente passa então a partir de agora para o cálculo do CB. Aí, por se tratar de um elemento cuja mesa é uma mesa completamente travada, a gente vai então para uma condição particularizada. Aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó, pessoal. Ó, se a barra estiver submetida a uma força transversal uniformemente distribuída com sentido da mesa livre para a travada, que é o nosso caso, a gente tem a nossa mesa livre, que eu estou considerando a pior situação, que é os 90 mil kN. A gente cai nessa condição aqui, ó, se o momento nas duas extremidades tracionadas da mesa ou forem nulos, caso A, que é esse, se os momentos comprimidos à mesa de apenas uma extremidade, caso B, que aí, deixa eu ver se eu estou com... eu não estou com os desenhos aqui. Bom, isso daqui na verdade é uma viga simplesmente apoiada. Aí aqui, ó, se o momento comprimir a mesa livre em apenas uma extremidade, caso B, deixa eu ver se eu consigo pegar esses desenhos no livro do Facuri aqui, porque aí talvez para os desenhos ficaria melhor para vocês entenderem. Só um minutinho. Aqui, deixa eu ver, tá aqui. Tá aqui já. O desenho já estava aqui. Então vamos lá. Ó. Se a gente cai numa situação dessa daqui, que é a nossa situação, só que na nossa situação a gente tem uma mesa, a gente tem um esforço descendente. A condição A, aqui esse exemplo é uma situação típica, né, de esforço ascendente, obviamente, tudo. Mas aqui, ó, se o momento nas duas extremidades tracionarem a mesa livre, que é o nosso caso, a gente não tem essa condição, né, a gente tem sentido contrário. Então ele está tracionando a mesa livre, comprimindo a mesa travada.
ou forem nulos, né? No nosso caso ele está tracionando a mesa livre, então, e também os momentos aqui na extremidade eles são nulos, esse M0 e o M1 são nulos. Então, se o M0 é 0 e o M1 é 0, 0 sobre qualquer outro número é 0. Então, o nosso CB ele é 2. Então, vamos lá de novo. Fazer o desenho aqui para o cálculo do CB. Para o nosso cálculo do CB, a gente vai cair na condição 2 menos M0 mais 0,6 M1 sobre M2. M2. Onde a gente tem a seguinte situação. Por exemplo, pode ter essa situação, né, o gráfico expressa, né, onde o M0 é o momento nessa extremidade, o M1 é o momento nessa extremidade, o M2 é o momento máximo no vão. Se o meu M0 aqui é 0 e o meu M1 é 1, essa equação é válida. Então, na verdade, uma viga simplesmente apoiada. Então, se aqui é 0 e aqui é 0, isso tudo é 0. Então, meu CB ele se resume a 2. Então, para o cálculo do meu M crítico, 2 vezes π ao quadrado 20.000. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar alguns dados aqui. Tá aqui. Então, pegar minha seção transversal aqui. O momento de inércia é 2.951 dividido por LB nosso 1.200 ao quadrado vezes vezes 2.544,966, 2.951 vezes 1 mais 0,039 vezes nosso J 81,68, 1.200 ao quadrado dividido por CW 2.544,966. Bom, para não precisar bater isso tudo na calculadora de novo, isso daqui está dando 39.773 kN por centímetro. Ou seja, se eu tenho esse MRK, esse daí passa a ser então meu MRK relativo a solicitação, a solicitação da mesa livre. Quando a gente fala da solicitação na mesa livre, se a gente ver aqui, ó, o único elemento que tem na mesa livre, o único elemento que ele está livre, que ele pode sofrer empenamento, é a mesa inferior, né? Então, consequentemente,
a gente passa a avaliar essa minha situação tomando como base o momento fletor decorrente à solicitação da mesa livre, no qual eu tenho travamento, né, da mesa superior e a mesa inferior livre. Então, consequentemente, eu tenho uma solicitação de 360 kN ou 36 kN. Então, para essa situação, eu tenho um MSD igual a 36.000 kN/cm transformado. Se eu transformar esse MRK em MRD, é 39.773 dividido por 1.1, eu vou encontrar 36.157 aproximadamente. Ou seja, ainda dentro das condições de solicitação. Está bem no limitezinho, mas teoricamente atende a demanda. Mas por que atende? Por que a gente não comparou com os 90.000? Porque quando a gente avaliou, se eu for avaliar a minha condição, né, eu tenho aqui eu tenho a minha estrutura com a peça toda travada. Se eu tenho a minha estrutura com a peça toda travada, se a gente for comparar esse meu elemento, que é solicitação descendente, tal, o meu M0, M1 e M2, ó, M0, M1, daqui 0, né, 0 sobre 0, M2, isso daqui também é inconsistente, né, se não tem valor, M2 é um valor no momento central, são os momentos no ponto de extremidade nem existem. Então, teoricamente, o seu CB aqui seria um CB igual a 3, basicamente. Na verdade, é inconsistente, né, não tem como determinar. Então, consequentemente, o seu momento fletor, o seu CB para essa condição de mesa travada lateralmente, ele é máximo, né? Seu CB é 3, então, consequentemente, ele está travado lateralmente, ele não sofre o esforço de flambagem lateral, justamente porque você não tem uma condição de possibilidade, né? A sua mesa inferior ela está toda travada e a sua mesa superior, que é quem está sendo solicitada a compressão, é que quem poderia de certa forma escapulir lateralmente, ela está travada, então ela não sofre esse fenômeno, esse efeito. Seria basicamente isso daqui. Eu tenho aqui sua mesa aí. Se esse elemento está todo tracionado, como que eu vou ter flambagem lateral desse ponto? E como esse elemento está todo contido, então como que eu vou ter flambagem desse ponto? Então o meu elemento de certa forma está estável, ao passo que quando eu tenho aquela solicitação ascendente, aí a situação muda, né? Porque eu passo a solicitar essa região aqui a tração, só que essa região a tração ela está contida lateralmente, mas também né, de certa forma não influencia, né? Só que a parte de baixo, que é onde teoricamente estava tracionado, ela passa a ser solicitada por um esforço de compressão, e essa extremidade ela pode flambar lateralmente nessas condições. Não sei se ficou legal. Ela pode, a sua seção transversal, mesmo travada aqui embaixo lateralmente, a mesa superior ela pode flambar, ela pode fazer isso daqui, ó, devido ao esforço concentrado, né, devido a essa carga concentrada. Então, por isso que a gente avalia essa condição. Tá aí, ó.
Se o momento frator na extremidade tracionarem a mesa livre ou forem nulos, como no nosso caso é nulo, isso daqui é nulo, nosso CB é 2. Então a gente cai numa condição particular no qual o que está dominando a flambagem lateral, né, o que está dominando a condição de flambagem nessa minha estrutura é esse elemento aqui, é meu MSD, de 36 kN por centímetro. Por isso que a gente compara ele com 36 e não com os 90. Não sei se deu para entender direitinho. Bom, visto isso, a gente vai então para mais uma condição nossa. Mais uma condição de análise nossa, que é a força cortante. Quanto à força cortante, lembre, primeiro passo, H sobre TW, que coincidentemente é o mesmo do FLA. A gente calculou que deu 51,54. H, né? H, a gente tem que desconsiderar a mesa, as mísulas. E agora a gente vai calcular o lambda P. O lambda P, se vocês lembrarem aqui no nosso slidezinho, 1,1 kVA. Primeiro passo, calcular ele sem enrijecedor. Então 1,1 raiz de kVA. Sem enrijecedor, kV é 5. Então lambda P igual a raiz de 5 sobre 34,5. Isso é igual a 59,22. Então quer dizer que minha ruptura, meu VRK é igual ao meu lambda sobre lambda P sobre lambda dividido lambda P sobre lambda vezes VPR. Meu VRK vai ser igual a lambda P 59,22 sobre 51,54 vezes VPR, né, que é o esforço cortante de classificação, é 0,6 de AW sobre vezes FY. Então aí a gente cai na condição 59,2, 1,15 mais ou menos, 1,15 vezes bom, vamos voltar aqui ao nossa seção transversal. Na nossa seção transversal, a altura total, lembrando que aquela parcelinha ali ela entra 603 e a espessura 10,5. Então 1,5 vezes 0,6 vezes 60,3 vezes 1,05, que é a espessura da alma, vezes os 34,5, né? Então vai dar 0,6 vezes 60,3 vezes 1,05 vezes 34,5, 1.311 mais ou menos, vezes 1,15, 1.507, então 1.507 kN. Esse seria meu esforço cortante resistente dividido por 1,1 VRD 1.507 kN dividido por 1,1
1307, 370. Então, se eu tiver uma solicitação abaixo disso, atende perfeitamente. 1307, a nossa solicitação máxima no esforço cortante está aqui, ó. 300, 120. Então, atende perfeitamente. Se eu tenho uma maior solicitação de 300 kN, já na sua solicitação de cálculo, e eu tenho aqui uma resistência de 1300 e pouco, atende perfeitamente. Ou seja, eu não precisaria de enrijecedor na minha seção transversal. Beleza? Bom, então esse daqui é um exemplo. Tá? Eu vou passar um exercício para vocês. O exercício que eu vou passar agora para vocês é esse daqui, ó. Suponha que a viga submetida a uma força gravitacional uniformemente distribuída, 50 kN, e o momento fletor negativo nas extremidades, momento que, então a gente vai ter esses momentos fletores, em valor de cálculo, conforme a entrada da figura a seguir. Eu quero que vocês verifiquem isso quanto ao FLT. Esse é o exercício avaliativo. Então eu vou passar isso daqui para vocês. Vou tirar isso daqui que é basicamente o nosso exercício que a gente acabou de fazer, e vou tirar isto e mais este. Eu vou passar para vocês esses dois exercícios avaliativos. Salvar. Bom, pessoal, é isso. Essa é a nossa aula. Eu vou fazer ainda mais uma outra aula para vocês, tá? Então, espero aí ter clareado um pouquinho algumas coisas. Vai ter outras aulas ainda com outros exercícios.